Continuação da leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, página 147. Todas essas redes de cooperação, das cidades da antiga Mesopotâmia aos impérios, Qin e Romano, foram ordens imaginadas. As normas sociais que as sustentavam não se baseavam em instintos arraigados nem em relações pessoais, e sim na crença em mitos partilhados. Como os mitos podem sustentar impérios inteiros? Já discutimos um desses exemplos, a Peugeot. Examinemos dois dos mitos mais conhecidos da história: o Código de Hammurabi, de aproximadamente 1776 a.C., que serviu como manual de cooperação para centenas de milhares de babilônios na Antiguidade, e a Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, que ainda hoje serve como manual de cooperação para centenas de milhões de norte-americanos. Em 1776 a.C., a Babilônia era a maior cidade do mundo. O Império Babilônico era provavelmente a maior do mundo. Com mais de 1 milhão de súditos, governava a maior parte da Mesopotâmia, incluindo quase todo o território do atual Iraque e parte da Síria e do Irã. O mais famoso rei babilônico foi Hammurabi. Sua fama se deve principalmente ao texto que recebe seu nome, o Código de Hammurabi. Este foi uma coleção de leis e decisões judiciais cujo objetivo era apresentar Hammurabi como um modelo de rei justo, servir como base para um sistema jurídico mais uniforme em todo o Império Babilônico e ensinar às gerações futuras o que é justiça e como age um rei justo. As gerações futuras prestaram atenção. A elite intelectual e a burocrática da antiga Mesopotâmica canonizou o texto, e escribas aprendizes continuaram a copiá-lo muito depois que Hammurabi morrer, e seu império cair em ruína. O Código de Hammurabi é, portanto, uma boa fonte para entender o antigo ideal de ordem social dos mesopotâmios. O texto começa afirmando que os deuses Anu, Eliu e Marduk, as principais deidades do panteão mesopotâmico, nomearam Hammurabi para fazer a justiça prevalecer na terra, abominar o que é mau e perverso, impedir que os fortes oprimam os fracos. Então, lista cerca de 300 julgamentos, de acordo com a seguinte fórmula estabelecida: se tal e tal coisa acontecer, tal é o julgamento. Por exemplo, os julgamentos 196 a 199 e entre 209 e 214 afirmam: se um homem superior arrancar o olho de um outro homem superior, deverá ter seu olho arrancado. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter o seu osso quebrado. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 ciclos de prata. Se ele arrancar o olho do escravo de um homem superior ou quebrar o osso do escravo de um homem superior, deve pagar metade do valor do escravo, em prata. Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feto. Se essa mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deverá pagar 5 ciclos de prata. Se essa mulher morrer, ele deverá pagar 30 ciclos de prata. Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, deverá pagar 2 ciclos de prata. Se a escrava morrer, ele deverá pagar 20 ciclos de prata. Depois de listar seus julgamentos, Hammurabi declara novamente que essas são as justas leis que Hammurabi, o rei sábio, estabeleceu e por meio delas conduziu a terra no caminho da verdade e da retidão. Eu sou Hammurabi, um rei nobre. Não me eximi da minha responsabilidade para com a humanidade, entregue a meus cuidados pelo rei Enlil e de sua condução pelo deus Marduk, que me encarregado a mim. O Código de Hammurabi afirma que a ordem social babilônica tem uma origem em princípios universais e eternos de justiça ditados pelos deuses. O princípio da hierarquia é de suma importância. De acordo com o código, as pessoas estão divididas em 2 gêneros e 3 classes: os superiores, os comuns e os escravos.
Os membros de cada gênero e cada classe têm valores diferentes. A vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata e de uma escrava 20, ao passo que o olho de um homem comum vale 60. O código também estabelece uma hierarquia estrita no interior das famílias, de acordo com a qual as crianças não são pessoas independentes e sim propriedade de seus pais. Portanto, se um homem superior matar a filha de um outro homem superior, a filha do assassino deve ser executada em punição. Para nós pode parecer estranho que o assassino permanecerá incólume enquanto sua filha, inocente, será morta. Mas para Hammurabi e os babilônios isso parecia perfeitamente justo. O código de Hammurabi se baseava na premissa de que, se todos os súditos do rei aceitassem sua posição na hierarquia e agissem de acordo com ela, 1 milhão de habitantes do império seria capaz de cooperar de maneira eficaz. Sua sociedade poderia então produzir alimentos suficientes para que seus membros, distribuídos de forma eficaz, se proteger dos inimigos e expandir seu território a fim de obter mais riqueza e segurança. Aproximadamente 3,5 mil anos após a morte de Hammurabi, os habitantes de 13 colônias britânicas na América do Norte consideraram que o rei da Inglaterra os estava tratando de maneira injusta. Seus representantes se reuniram na cidade da Filadélfia e, em 4 de julho de 1776, as colônias declararam que seus habitantes já não eram súditos da coroa britânica. Sua declaração de independência proclamou princípios universais e eternos de justiça que, como os de Hammurabi, foram inspirados por um poder divino. No entanto, o princípio mais importante ditado pelo deus americano era bem diferente dos princípios ditados pelos deuses da Babilônia. A Declaração da Independência dos Estados Unidos afirma o seguinte: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Como Código de Hammurabi, o documento fundamental norte-americano promete que se os humanos agirem de acordo com os princípios sagrados, milhões deles serão capazes de cooperar de maneira eficaz, vivendo em paz e segurança em uma sociedade justa e próspera. Como o Código de Hammurabi, a Declaração da Independência dos Estados Unidos foi não só um documento de seu tempo e lugar, também foi feita para gerações futuras. Há mais de 200 anos, as crianças nas escolas norte-americanas a copiam e a aprendem de cor. Os dois textos nos apresentam um dilema óbvio. Tanto o Código de Hammurabi quanto a Declaração da Independência dos Estados Unidos afirmam definir os princípios universais e eternos de justiça, mas, de acordo com os norte-americanos, todas as pessoas são iguais e, conforme os babilônios, as pessoas são decididamente desiguais. Os norte-americanos diriam, é claro, que eles estão certos e que Hammurabi está errado. Hammurabi naturalmente retorquiria que ele está certo e que os norte-americanos estão errados. Na verdade, ambos estão errados, tanto Hammurabi quanto os pais fundadores dos Estados Unidos. Imaginaram uma realidade governada por princípios universais e imutáveis de justiça, como igualdade ou hierarquia. Mas o único lugar em que tais princípios universais existem é na imaginação fértil dos sapiens e nos mitos que eles inventam e contam uns aos outros. Estes princípios não têm nenhuma validade objetiva. É fácil para nós aceitar que a divisão das pessoas em superiores e comuns é produto da imaginação, mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Em que sentido todos os humanos são iguais uns aos outros? É fácil para nós aceitar que a divisão das pessoas em superiores e comuns é produto da imaginação, mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Em que sentido todos os humanos são iguais uns aos outros? Repetir essa parte. Existe alguma realidade objetiva, fora da imaginação humana, em que somos verdadeiramente iguais? Todos os humanos são iguais do ponto de vista biológico? Tentemos traduzir a frase mais famosa da Declaração de Independência dos Estados Unidos em termos biológicos. Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas,
que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, e entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. De acordo com a ciência da biologia, as pessoas não foram criadas, elas evoluíram. E certamente não evoluíram para ser iguais. A ideia de igualdade está intrinsecamente ligada à ideia de criação. Os norte-americanos tiraram a ideia de igualdade do cristianismo, que afirma que todo indivíduo tem uma alma de origem divina e que todas as almas são iguais diante de Deus. No entanto, se não acreditamos nos mitos cristãos sobre Deus, criação de almas e o que significa dizer que todas as pessoas são iguais, a evolução se baseia na diferença e não na igualdade. Cada pessoa carrega um código genético um pouco diferente e é exposta desde o nascimento a diferentes influências ambientais. Isso leva ao desenvolvimento de diferentes qualidades que carregam consigo diferentes chances de sobrevivência. Portanto, são criados iguais, deveria ser traduzido como evoluíram de forma diferente. Assim como as pessoas nunca foram criadas, tampouco, de acordo com a ciência da biologia, existe um criador que as tenha dotado de alguma coisa. Há apenas um processo evolutivo cego, destituído de propósito, levando ao nascimento de indivíduos que são dotados por seu criador, deveria ser traduzido simplesmente como nasceram. Igualmente, não existem direitos na biologia, há apenas órgãos, habilidades e características. Os pássaros voam não porque têm o direito de voar, mas porque eles têm asas. E não é verdade que esses órgãos, habilidades e características são inalienáveis. Muitos deles passam por mutações constantes e podem muito bem se perder completamente com o tempo. O avestruz é uma ave que perdeu sua capacidade de voar. Portanto, direitos inalienáveis deveria ser traduzido como características mutáveis. E quais são as características que evoluíram nos humanos? Vida, certamente, mas liberdade? Isso não existe na biologia. Assim como igualdade de direitos e empresas de responsabilidade limitada, a liberdade é algo que as pessoas inventaram e que só existe em nossa imaginação. De uma perspectiva biológica, não faz sentido dizer que os humanos em sociedades democráticas são livres, ao passo que os humanos em sociedades ditatoriais não o são. E quanto à felicidade? Até o momento, as pesquisas biológicas foram incapazes de propor uma definição clara de felicidade, ou uma maneira de medi-la objetivamente. A maioria dos estudos biológicos reconhece apenas a existência de prazer, que é mais facilmente definido e medido. Portanto, a vida, a liberdade e a procura da felicidade deveria ser traduzido como a vida e a procura do prazer. Então, aqui está a frase da Declaração da Independência dos Estados Unidos, traduzida em termos biológicos. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, que nasceram com certas características mutáveis, que entre estas estão a vida e a procura do prazer. Os defensores da igualdade dos direitos humanos talvez fiquem escandalizados com essa linha de raciocínio. Sua reação provavelmente será: nós sabemos que as pessoas não são iguais biologicamente, mas se acreditarmos que somos todos iguais em essência, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. Eu não tenho nenhum argumento contra isso, é exatamente o que eu quero dizer com ordem imaginada. Acreditamos em uma ordem em particular não porque seja objetivamente verdadeira, mas porque acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor. Ordens imaginadas não são conspirações malignas ou miragens inúteis. Ao contrário, são a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. Lembre-se, no entanto, que Hammurabi pode ter defendido seu princípio de hierarquia usando a mesma lógica. Eu sei que homens superiores, comuns e escravos não são tipos de pessoas inerentemente diferentes, mas se acreditarmos que são, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. Bem, eu vou terminar aqui então na página 155.